nesta casa, essa reunião domingueira. Depois a gente vai fazer uma visita aos acamados. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o nosso irmão, Dr. Júpiter, que é o diretor lá da Casa do Caminho. Acredito que todos já conhecem o Dr. Júpiter. Se tivesse que fazer uma apresentação, diríamos, ele é um trabalhador da Seara Espírita, um trabalhador da Seara do Cristo. Tá boa essa apresentação? Então vamos unir os nossos pensamentos, lembrando sempre a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante e que possamos agora repetir a Tua prece, que ela seja para o início desta reunião e seja também em benefício de todos aqueles que necessitam, encarnados ou desencarnados. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, nosso irmão, Dr. Júlio. Bom dia. Obrigado pelo convite. Vamos fazer um bate-papo. Já fiz várias vezes aqui. Vocês vão ouvir tudo de novo. Dada a importância que eu acho que tem esse estudo. Mas antes eu queria fazer uma homenagem, um agradecimento, melhor, ao seu Hugo Gonçalves e à Dona Dulce, que receberam a nossa netinha há uns dias, das mãos da Dona Lucila Balalé. A Dona Lucila, através do Divaldo, uma vez no meu consultório, o Divaldo por 2 vezes esteve no meu consultório, junto com o Miguel, de Santo André. O Miguel de Jesus acompanhava o Divaldo pelo Paraná. E depois da palestra passava no meu consultório, porque o Miguel é diabético. Bem cedo, 7h30, por 2 vezes eles passaram lá, 2 anos consecutivos. E o Divaldo mandava recado para todo mundo depois da consulta. Era um fenômeno assim muito interessante, com nome, sobrenome, Jaguapitã, Rolândia, Ibiporã, não sei, um monte de gente. E eu escrevia, então eu já fui médico psicográfico do Divaldo. Daí a pouco ele falou assim: atrás de você tem uma senhora assim, que se chama Lucila Balalé. Falou assim: desculpa. Ela falou que eu pronuncie corretamente o nome dela, que ela se chama Lucila Balalé, e não Balalé. O sobrenome é francês, é Balalé, não italiano, Balalé. Os espíritos têm essas coisas. Dona Lucila é a fundadora do Hospital do Câncer de Londrina, né? E foi a Dona Lucila que saiu com a nossa netinha, a Tânia viu, e aquilo nos causou muito consolo. Levou a nossa netinha, pulando no pé, assim, né? Até contava para a mãe, né? Que é aqui de Cambé. Que é espírita também. Que é espírita, frequentou já essa casa. E a nossa netinha foi levada para a Lucila e passada para o seu Hugo e a Dona Dulce, que a levaram. Junto com o seu Hugo e a Dona Dulce, a gente tem percebido, tem tido notícias, que o Zé Antônio já está trabalhando.
E a história que eu vou contar é a do Zé Antônio. Na década de 80, eu queria fazer, nos apaixonamos por terapia de vidas passadas. Eu queria fazer terapia comecei a frequentar congressos, né? Porque vinha para o Brasil ainda naquela época, o Morris Netterton, que foi o fundador moderno da terapia de vidas passadas lá nos Estados Unidos. Presbiteriano, né? Um americano gigante desse tamanho assim, e uma cabeça maravilhosa. E ele, a cada 2 anos, vinha ao Brasil e fundou as 2 escolas de TVP no Brasil, extremamente sérias, né? E com 2 pessoas espíritas. A doutora Maria Teodora de Campinas, que veio 2 vezes a Londrina, nós a convidamos, veio a Londrina, e a Maria Júlia Pietro Pérez fundou outra escola em São Paulo. E essas 2 escolas fundaram muitos profissionais competentes, muito competentes. Um deles foi o Zé Antônio, que foi lá. Então, o Zé Antônio tinha consultório junto comigo, na Bandeirantes, em Londrina, e ele começou a fazer o curso em São Paulo. E ele trazia a matéria e eu lia. E eu falava assim, 2 de novo, eu e ele. Um dia ele chegou para mim e falou, eu não estou me sentindo bem, você vai fazer uma regressão de memória em mim. Eu falei, não vou não. O Zé Antônio, não, você vai. Você sabe que o Zé Antônio botava uma coisa na cabeça, era pior do que eu, mãe. Você vai. Então tá bom, deita no divã. Abriu o Evangelho, né? Eu fui malandro, né? Falei, eu não sei fazer, eu vou pedir ajuda. Abri o Evangelho, li um texto, fiz uma prece, quando eu terminei a prece, ele estava em regressão de memória. E contou o sofrimento dele. Aí teve um dia que eu cheguei para ele e falei, Zé, você vai fazer regressão, porque eu sinto um negócio terrível. Tem um horário do dia que eu falo para a minha secretária, vou embora. Eu vou embora. Quem sentia esse cansaço? Era minha mãe na hora do parto, no intraútero. O Zé Antônio me levou para o intraútero e eu, naquela noite, peguei o telefone, liguei para o programa do Sul, quase matei a minha mãe. Eu contei toda a gravidez para ela e todo o parto, como é que foi. Detalhes que ela já tinha esquecido. Eu estava com 45 anos, eu acho. Ela já tinha esquecido tudo aquilo. Mas o importante que eu quero passar para vocês não é as minhas coisas. O importante é que quando terminou, o intraútero você tem que sair pelo parto. Aí passa várias vezes, e aquelas dificuldades. A dificuldade que eu tinha qual era? É que a minha mãe cansou na hora do parto. E quando ela cansou, ela falava, tira esse travesseiro. Falava para quem? E teve uma hora que na regressão eu falei para o Zé Antônio, você está em regressão de memória, mas você contacta com o ambiente. Tira esse travesseiro que eu estou cansado. Quem está falando isso? A minha mãe. Então nós gravamos em nós e carregamos para o resto de uma existência uma série de coisas da gravidez e principalmente da hora do parto. E a gente não sabia disso. Vocês têm um monte de ansiedades e angústias que às vezes faz a gente ficar mexendo as pernas, faz a gente ter, que foram gravados na hora do parto. Qual é o casal novinho que quando engravida, o marido não fala assim, o pai fala assim, nossa, você não podia ter engravidado, não temos dinheiro, nós temos dificuldade, não dá para baixar um pouquinho só, não dá para tomar um remédio, não dá para tirar esse bebê, e o espírito bravo. Foi a doutora Ellen Bambach, presbiteriana também nos Estados Unidos, que descobriu que alguns de nós não dormimos até o 6º mês. Olha que coisa. Nós não dormimos até o 6º mês. Alguns. A maioria de nós vem dormir e volta a dormir. Mas alguns de nós, no intraútero, a doutora Ellen Bambach fez um protocolo para 1.500 pacientes na Universidade dos Estados Unidos, que eu não lembro mais o nome. O Morris Netterton era de Seattle. Ela não lembra. E ela descobriu que muitos de nós só vamos dormir no 6º mês de gravidez. Até o 6º mês, a gente fica participando
os sentimentos da mãe. E qual é o casal que tem dificuldades? E o espírito bravo. E a gente carrega essas coisas. Né? O Morris Neto, desculpa, atrapalhou aqui. O Morris Neto dizia que todos nós devemos fazer intraútero para não carregar todas essas pequenos traumas. Pois bem, o Zé Antônio fez a minha regressão e depois teve uma ideia brilhante que me ajudou muito e eu quero passar para vocês. Ele falou assim: volte para um evento importante antes da barriga da mãe. Isso foi uma das coisas mais lúcidas e importantes da minha vida. E eu me senti muito alto. Ele falava: onde é que você está? Eu falava: alto, muito alto. Mas como é que é isso? Eu lembro que eu dizia: só tem o sol para cima, só tem o sol, só tem o sol. E agora? E agora? E agora? Aí ele ficou um tempão dizendo: estou muito alto, estou muito alto. E agora? Eu estou numa reunião. Eu tinha uma meia dúzia de seres brancos, eu não vou dizer seres de luz, mas eram seres brancos, pareciam enfermeiros, todos de branco. Mas eu não olhava para o rosto deles, porque eu me sentia tão acolhido, era um carinho tão grande, era uma proteção tão divina, que eu não tinha coragem de olhar para eles. E eu estava assim, e eles estavam sentados assim, e eles falaram: olha, está na hora de você reencarnar. E você vai fazer o seguinte. E me deram uma série de recomendações. Isso na década de 80. E da década de 80 até hoje, nós estudamos isso, que se chama programação reencarnatória. Todos vocês passaram por essa reunião. Todos. Ah, mas eu não acredito. Eu não quero que você acredite. Eu quero te informar que você passou. E agora eu quero te informar que você vai voltar a essa reunião depois que desencarnar. Tem um livro do Raul Seixas que ele conta exatamente isso. Ele chamou essa reunião de O Quartinho. O capítulo chamava O Quartinho. Ele estava no quartinho, recebeu o programa, veio e voltou depois de muito sofrimento, né? Muito sofrimento, ele não se cuidou, né? E ele volta ao quartinho, onde ele chorou muito, porque no programa dele, o pessoal está muito alto ainda. Não, era para erguer, era para aumentar. No programa, na programação reencarnatória dele, ele tinha uma tarefa muito importante sobre a música brasileira, que ele, né, fez uma declaração. Nós não estamos aqui para julgá-lo, mas ele fez uma declaração quando voltou lá, de que ele não tinha cumprido aquilo pelo qual foi planejada a reencarnação dele. Ele era diabético, não cuidou de diabetes. E coitadinho se envolveu em cocaína. E eu gosto de ler esse livro porque eu tenho uma clínica para dependentes químicos. Então eu uso isso para mostrar a programação reencarnatória de cada um deles que travou. E aí a gente fatiou esse conhecimento didaticamente em biosócio-psicoespiritual, que é isso que eu falo. Faz 40 anos que eu falo sobre isso. Você tem uma programação. E aí a gente traz essa programação para você. Por quê? Do ponto de vista materialista, os médicos, os psicólogos, os terapeutas aceitam o biosócio-psíquico. Não aceitam o espiritual. E o biosócio-psíquico, eles dizem que é saúde, né? Ganhar dinheiro, e o psicológico a gente empurra para a barriga. Então a busca da felicidade é do biosócio-psíquico. Espiritual, isso aí é coisa para esses malucos aí, para padre, faz pastor, espírita. Não é. Hoje nos Estados Unidos, veja bem, a psiquiatria nos Estados Unidos, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira gosta de falar disso, que os psiquiatras nos Estados Unidos estão muito na frente dos psiquiatras brasileiros, porque lá os trabalhos hoje na imprensa, trabalhos científicos, nas revistas psiquiátricas, 30% são sobre espiritualidade. 30%. O Brasil, que é a terra do espiritismo, que tem
teve o maior espírita do planeta, que foi Chico Xavier. Os psiquiatras não querem saber disso. Então fica só no bio, só os psíquicos. Pois bem, quando a gente estuda essa programação, a gente inverte os valores. O projeto mais importante que nos trouxe aqui é o espiritual. Então é de lá para cá. Espiritual, psicológico, social, biológico. Se você busca o reino, se você espiritualiza a tua existência, você não adoece. Você não tem desemprego. Você não tem dificuldades. O problema é que nós não, o projeto mais importante, travou. Então, como eu trato de dependentes químicos, mas também eu passo isso para os meus pacientes diabéticos, na clínica, é importante que a gente saiba isso e a gente saiba passar quando o paciente concorda. Né? Tem gente que não quer falar disso. Então a gente precisa saber por que você adoeceu. Então, para o diabético, eu falo que diabetes tipo 2 a indisciplina. O diabético tipo 2 é uma alma indisciplinada. E por isso que ele desenvolve diabetes. Então, nós temos que estudar. Baixou o açúcar, tomou medicação correta, tomou isso, fez dieta e tal. Aí eu peço para ele se ele quer conversar sobre a sua programação. E isso é a medicina holística. O órgão é você ver o paciente no seu todo. O que se fez? O que a medicina materialista, financista, que corre atrás de dinheiro fez? O holístico foi dividido em vários médicos que trabalham no mesmo ambiente, e um empurra para o outro, e o paciente roda em 3, 4, achando que não, o Horus não é isso. O Horus é você ver como um espírito. Nós somos espíritos, passando por uma experiência. Então, Eurípides nos diz, nós não somos corpos buscando uma experiência espiritual. Nós somos espíritos passando por uma experiência na carne. Isto é vermos como espíritos, vermos na nossa condição holística. Mas voltando ao programa, o biológico, você está cuidando do seu corpo? Porque cuidar do corpo depende muito da tua sintonia, depende muito do teu pensamento, depende muito da tua mente. E aí nós viajamos na escola de Sacramento para estudar a mente, que foi a última vez que eu estive aqui, eu falei na quarta-feira sobre a mente. Nós somos uma coisa fantasticamente grande que se chama mente. São portais milenares, gigantescos de pensamento, sentimento, memória e consciência. Quem estava aqui na quarta-feira vai lembrar que eu inventei uma maneira da gente entender. Vamos imaginar que essa parede toda aqui, com milhares de anos para baixo, é pensamento. A gente acha que no começo da encarnação para baixo não interfere na nossa vida. Interfere muito, é o que se é. Então você imagina um computador milenar aqui gigantesco de pensamento, aquele lá, aquela parede do fundo milenar para baixo de sentimento, aquela de memória e aquela de consciência. Você pensa e formata uma ideia. Essa ideia viaja para os arquivos da memória e vai achar contributos na memória. E a memória vai colaborar. Já fiz isso. É assim. Vai liberar um sentimento negativo ou positivo. No caso que eu trabalho todos os dias com dependentes químicos, libera um sentimento terrível, patológico, mas ainda para ele prazeroso, mesmo sabendo que ele está numa viagem para os infernos, uma viagem de aniquilação, uma viagem profunda para a morte.
mas ele ainda acha que aquilo é prazeroso. Vai na consciência, a consciência é a lei divina, a consciência não abre, mas registra. Eu falo, e aí já vai formatando a tua capivara. Pensamento, sentimento, memória, consciência, quando a gente desencarna, a gente sai com a capivara. Onde é que tem uma capivara para você pegar? A gente vai lá no quartinho, já com a capivara da consciência. Tudo que passou está aqui. Se chama epílogo da morte. Quando a mente, quando o espírito percebe que vai desencarnar, ele vai salvar, que nem o computador salva. Vamos salvar essa matéria? Então joga para o HD, joga para a memória, que está no perispírito. Joga tudo que está no cérebro para o perispírito. Porque isso tudo que eu estou falando, esse fluxo mental que eu estou falando, está, as suas raízes, o que guarda é na mente perispirítica. O cérebro morreu, mas antes de morrer, salvou tudo. Então você entra lá no quartinho, vai capivar. Não adianta chegar lá e falar assim, não adianta a gente chegar e falar assim, olha, eu fui espírita, eu fui discípulo do seu pai, tá, então vamos ver aqui o que você fez. Tá tudo aqui. E isto nos dá uma consciência de que nós temos que destravar os projetos nossos, biossocio-psico-espiritual. Então o corpo, você está realmente cuidando do seu corpo de maneira consciente, você está tratando bem o seu corpo. Porque a gente acha que tratar bem o corpo é comer bem, é comer dieta mediterrânea. Não. O nosso corpo obedece aos nossos sentimentos. Quando a gente é indisciplinado, a gente faz diabetes. Quando a gente é intolerante, a gente lesa tireoide. Falava para nós aqui o Luiz Carlos Pedroso. Olha, aquela placa ali foi eu que fiz, foi um paciente com diabetes que fez aquela placa. Como ele sabia que era para cá, ele não cobrou. E aquela lá também. A loja dele era perto da Casa do Caminho. Eu não lembro mais o nome dele, ele já desencarnou. E ele fez aquele aço escovado, o que tinha de chique naquele tempo, aço escovado. Doutor, eu vou fazer isso aqui. Então, cuidar do corpo muito. O que o Luiz Carlos Pedroso falava? Luiz Carlos Pedroso falava que coração que não ama infarta. E falava, olha ele já tinha tido o primeiro infarto. Coração que não ama infarta. E nós vamos voltar para o Dr. Morris Neto. A última vez que eu vi a palestra dele, um dos trabalhos dele, ele estava em Seattle. O horário está dentro aí? Ele estava em Seattle e tocou o telefone da Madre Superiora do convento de Seattle. E falou se ele podia ir lá tratar das freiras, porque elas estavam muito assustadas com a estatística de câncer nas freiras. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer e que elas que não sabiam a causa. E o Dr. Morris Neto falou, mas o Madre, a minha técnica pressupõe que se aceite a reencarnação. Vocês não aceitam. Ela disse que a Madre Superior respondeu para ele. A reencarnação, a Igreja Católica conhece, mas não está na hora de falarmos sobre isso. É uma decisão da Igreja Católica. Não? E a gente sabe por que foi retirado dos Evangelhos. Olha, foi Maria Teodora que retirou a concubina do Constantino. A gente sabe tudo isso, mas não está na hora de discutir. O senhor vê ou o senhor não vê? E ele ria e falou assim, e a gente, Madre Superior, não brinca, eu tive que obedecer. Eu falei assim, senhora, eu vou. E ele começou, só que ele não nos deu, 2 anos depois, o resultado das regressões de memória para tentar buscar o porquê na teoria dele, na proposta dele, né? É você, uma jovem que frequentemente vai ser freira e quem decidiu às vezes não foi ela. E aí a gente viaja para uma coisa que o
que é castidade e celibato. Então, o Chico Xavier, segundo um dos biógrafos dele, aquele que era ateu, que se apaixonou pelo Chico, não sei o que, Lobo, ele falou que o Chico tinha três coisas muito difíceis num ser humano, que ele não conhecia nenhum. Quero ver se nós conhecemos algum. Ele tinha castidade, humildade e desapego. Então os nossos religiosos, que são forçados, coitadinhos, ao celibato, sem ter castidade, provavelmente vão desenvolver câncer, porque negam a sua sexualidade. Teoria. Dr. Morris Neto achava isso, né? E ele foi, e a gente sabe que ele ficou 2 anos fazendo a avaliação de memória com as freiras que estavam em estado de câncer de mama, câncer de ovário. Então, o biológico, que é a nossa saúde, né, depende dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O social. O social é a nossa inserção na sociedade nos moldes cristãos, que é o que vocês vão fazer agora. Vocês vão visitar quem está necessitado. Essa é a inserção social. Mas o que a gente traduziu? O que é a inserção social do ponto de vista nosso materialista? Porque o materialismo venceu, pessoal. O materialismo venceu. E o materialismo entrou no cristianismo. E a gente tem que cuidar que o materialismo não entre no centro espírita. O seu Hugo falava assim, ele me chamava de doutor, eu insistia que ele me chamasse de chute, ele não me chamava doutor. Falava, doutor, espírita não pode ter dinheiro, nós já tivemos dinheiro. Fizemos tudo errado. Eu só falava isso, nós já tivemos dinheiro, fizemos tudo errado. E o social, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar as contas, lógico. Está difícil, tá? Mas não é isso, social. Social é o que vocês vão fazer agora. E o psicológico? É conhecermos, é saber, é descer das tamancas, é descer das nossas arrogâncias, é descer daquilo que a gente acha que sabe tudo. A gente acha que é dono da verdade. As nossas verdades frequentemente machucam as pessoas. E o projeto mais importante é o espiritual. Como é que está a sua relação? Como é que você tem que pensar? Daquela meia dúzia de seres vivos que vocês participaram de uma reunião, um deles assinou embaixo o programa. Um deles falou, você vai fazer isso aqui, ó. Em branco, está em branco. Só tem uns itens aqui, você vai desenvolver isso aqui. Assina aqui embaixo, e ele assinou como avalista. Esse cara, esse seu avalista vai estar lá. E vai falar assim, ô filho, você se comprometeu a fazer isso e fez isso. E daí? Eles dizem, eu não sei quem que dizia isso para nós aqui há muitos anos, em palestras nessa casa, que quando a gente chega entre esses espíritos, eles fazem uma pergunta só. Você conseguiu ser feliz lá embaixo? E a gente chora e fala, não consegui. Mas você pediu, papai, mamãe, um corpo físico perfeito, olho bom, inteligência, o melhor país do mundo e a doutrina de luz. E a gente te deu tudo isso. E você não conseguiu ser feliz? E agora, o que você quer? Fala aí. E a gente chora e pede uma nova encarnação. E nós estamos nela. Porque isso aqui já aconteceu para mim é 90. Quantos anos eu vou fazer? Eu vou fazer 80. Para mim, há 80 anos atrás aconteceu isso aqui. E eu chorei, eu trago a Tânia para não mentir sozinha. Então, há 81 anos atrás,
eu pedi isso aqui. E eles me deram. Aí eu vou chegar lá com isso aqui. Não é assim. Então, tá bom, eu vou desencarnar, e aí eu vou chegar lá e vou pedir uma nova. Não, eu já pedi, eu estou na nova. Se chama, para ir encerrando na conversinha, se chama reencarnação de interregno. Foi aqui nesta. Não, centro não era aqui. Centro era aqui, atravessadinho. Que um amigo seu, que namorava, dizia que ele namorava uma das netas sobrinhas de Eurípides, que ele gostava muito dela, o Sebastiãozinho. O Sebastiãozinho era desse tamanho assim. Mas tinha um dom. Eu não sei se o pai vai lembrar do Sebastiãozinho. Você lembra dele? Gerson? Não? Você é muito novo, né, Gerson? Pinta o cabelo, por isso que ele está no. Então, o Sebastiãozinho contava uma história que eu quero contar para vocês para encerrar. Que ele dizia assim, que um jovem, ele contava como uma história psicografada verídica, que um jovem no Rio de Janeiro, menino, adolescente, se transformou num matador. E ele tinha quase uma centena de mortes. Ele aprendeu a matar e gostava de matar. Por qualquer coisa ele matava. Até que um dia mataram ele. E ele vai para o plano espiritual e é recebido pelo grupo que tinha programado a reencarnação dele. E o grupo não sabia o que fazer com esse jovem. Colocaram na ficha dele o fascina. E eles estavam ali atrapalhados. Meu Deus, o que vamos fazer com esse menino? Esse espírito? Faz uma prece, pede ajuda e desce das alturas um espírito de grande elevação. Se posta entre eles, ouve a história, pede licença para eles, pega o espírito e subiu. Foi embora. Aí passou o tempo lá, etc, né? Passou lá, o que para nós seria 10 anos, para lá foi um mês. Eles, mas e o fascínio? Faz uma prece, pede ajuda, volta no espírito de luz. O que vocês querem? Onde é que está o nosso pupilo? Falou, na Terra, daqui 2 dias vai ser um domingo à tarde. Eu vou passar aqui e vou levar vocês para ver. Tudo bem. Tinham se passado aqui 30 anos. Desce com eles no Rio de Janeiro, numa mansão belíssima. Os caras do High Society chegando, uma mansão maravilhosa, um salão preparado para uma audiência, um piano de cauda e uma escadaria de mármore. Eles sentaram, os espíritos se acomodaram no cantinho, ficaram esperando. Desce pela escadaria, com 18 anos, o fascínio, bonito, black tie, senta no piano, dá uma audição de Chopin. Isso. E as pessoas choravam, as pessoas aplaudiam assim, maravilhosamente. Um deles cutuca o outro e fala, mas o que é isso? Indignado, mas o que é isso? E o Espírito de Luz fala, isso se chama amor divino. E eles voltam para o plano espiritual. Explica para nós. Esse espírito, o fascinante, tem tanta lesão no perispírito que ele não teria condições biológicas, viabilidade biológica no intraútero, não poderia formar um corpo. Então ele foi dado uma reencarnação feliz, porque no passado dele a música foi presente e ele tinha o talento da música. Foi bloqueado todo o resto, foi liberado a música e foi lhe dado uma reencarnação feliz, para que ele se preparasse, que seria curta, ele iria desencarnar antes dos 30, para que ele se preparasse para nas próximas reencarnações
começar a pagar o débito, para receber o carnezinho. Eu não quero estragar o domingo de vocês. Mas será que nós não estamos numa encarnação de interregno? Será que nós não estamos numa encarnação onde foi bloqueado todos os nossos débitos? Emmanuel fala que se todos os nossos débitos, gravados no perispírito, fossem liberados numa encarnação, não teríamos viabilidade biológica no intraútero. Então são bloqueados débitos nossos e otimizados algumas potencialidades. Não é virtude, porque virtude não tem nenhuma. A primeira das virtudes que abre para as outras é a humildade. Eu não conheço ninguém humilde. Vocês conhecem alguém humilde? Eu não conheço. Juninho. Juninho? Pode ser. Mas mineiro, né? Mineiro a gente vem passar, né? Mineiro. Acho que ela comeu pão de queijo. Será que nós não estamos numa encarnação de interregno? Meu Deus do céu. A gente tem que pensar nisso. Tem que pensar. Mas para terminar, lembrando o seu Hugo, né? Nós estávamos no Caibar, o seu Hugo, Tânia, nós estávamos visitando o Chico. E naquela noite fantástica que o Chico psicografou das 8 às 3h30 da manhã, teve uma hora, aqueles bandos terríveis, a gente cansa, não tem custo. E a gente estava todo mundo lá fora, na meia-noite, e o Chico psicografando, e aquele povo falando lá fora. 90% lá espírita, pessoas que curiosas, pessoas em dor, pessoas em sofrimento. Lá parece que era uma coisa totalmente diferente do que eu tinha pensado que era o centro do Chico. Eu fui descobrir o centro do Chico na sexta-noite, no sábado à noite, era o pronto-socorro de um gigantesco ciclópico hospital. Ora, pronto-socorro, na sexta-noite, no sábado à noite, só atende desastre. Éramos nós. Estávamos lá. Tinha gente. E dentro ele psicografando, tocava uma vitrola, tocava bolero. Bolero. Deus do céu, o Chico impávido, sentado na cabeceira da mesa, com a mão aqui, psicografou. Das 8 à meia-noite, parou um minuto, tomou lá uns remedinhos, continuou psicografando até as 3h30 da manhã. Histórias assim, depois leu as histórias. Mas antes, não vou falar sobre isso. A gente lá fora, debaixo de uma daquelas árvores gigantescas, nos reunimos num círculo, e eu só lembro da Tânia, do Caibar, do seu Hugo, não sei quem mais está, a gente era apoiadores. E pedimos, mas a vibração do Chico dos trabalhadores é fantástica. Germano, acho que Germano, minha irmã e tal. Não tinha, a Sheila não tinha chegado. A Sheila, o espírito Sheila, chega às 3 da manhã e invade o perfume de rosas, que você chora. Mas você chora pelo perfume de rosas? Não, você chora porque o perfume de rosas traz uma mensagem. Eu custei entender isso. São os espíritos que vêm com ela trabalhando com você. Você recebe paz e recebe orientação ali, e o perfume te emociona, e você abre a tua pinhal, a pinhalzinha abre e eles te tratam ali. Tratamento, 3 horas da manhã. E o Chico psicografando. E antes disso, então, nos reunimos debaixo daquela árvore lá e pedimos para o seu Hugo fazer uma prece. E foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi ele falar. Ele falava assim, não sei se eu vou conseguir, eu me emociono, graças a Deus, ainda me emociono. Ele falou: quando as portas do Sinédrio se abriram e vimos o teu divino rosto sangrando
como a coroa de espinhos, o sentimento de impotência se apossou de nós. Eu saí do ar. O Caibara achou que tinha areia movediça e que ele estava afundando. Cada um de nós sentiu um efeito físico estranhíssimo. Mas nós entramos em estado alterado de consciência. Então, quando a gente lembra de Hugo Gonçalves, a gente sabe que ele foi um trabalhador da primeira hora. Porque para dizer uma frase dessas, com a honestidade que o caracterizava como espírito, quando as portas do Sinédrio se abriram e vimos o teu divino rosto sangrando, como a coroa de espinhos, o sentimento de impotência se apoderou de nós. Com essa prece que ele deixou para nós, eu desejo um bom dia, um bom trabalho para vocês. Muita paz. Aí está a mensagem desta manhã, Dr. Gustavo, contando das histórias, falando da ciência espírita. Correndo uma notícia, doutor, que o espiritismo no Brasil vai acabar. Aí na internet dizendo que vai acabar. Né? Quando eu vi essa notícia, me veio à mente, né, quando Jesus estava com os discípulos e Jesus pediu para se retirar e foi orar. E ele se demorou. Quando ele retorna, a maior parte dos discípulos tinha ido embora. Ficou Pedro e mais um, dois, três. Né? Aí Jesus disse assim: vocês não querem se retirar também? Aí Pedro, olha a resposta de Pedro: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Né? Então, não querendo menosprezar as outras religiões, para onde nós iremos se não tiver a doutrina espírita? É isso. Porque Pedro fala da vida eterna. Né? E o que a doutrina espírita prega? A continuidade da vida eterna, dessa vida. Nós somos eternos. Né? Qual é a doutrina que fala da reencarnação? Essa é a palavra-chave da doutrina espírita, que é a reencarnação. Se tirar a reencarnação, para onde nós iremos? Para o céu? Para o inferno? É isso. Então vamos meditar, vamos pensar na mensagem desta manhã, a nossa gratidão ao nosso irmão, Dr. Júpiter, e vamos então passar para a segunda parte, que é a aplicação dos passes. Uma vez tivemos uma palestra maravilhosa, porque ouvir o Júpiter é ouvir o ensinamento mesmo, né? Então, a nossa gratidão, que nós possamos, Senhor, levar para nossos lares aquilo que aqui nós vamos buscar: a harmonia, a paz, a serenidade em nossos corações, para que nós possamos, Senhor, caminhar, mesmo através das luzes do caminho, caminhar com a tua direção, porque tu disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós estamos seguindo a tua pegada, e gratidão, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui nesta casa de bênçãos e de amor, que nós possamos voltar para os nossos lares, levando a tranquilidade que é a que nós íamos buscar. Que Deus abençoe a todos, Jesus nos ampare, que assim seja. Um bom dia a todos, uma semana
de muita paz, de muita luz. Se não for assim tão boa como foi essa, se for como essa já está bom, né? Então, um bom dia a todos.